Um dia depois do encontro com Donald Trump, Lula passou a segunda-feira reiterando o otimismo pela aproximação com os Estados Unidos. Direto para Brasília, a repórter André Anelli chegando, o presidente brasileiro declarou que, se depender dos dois, vai ter acordo. A grande questão é saber a partir de quando. André Anelli, bem-vindo, boa noite, bom trabalho. Pois é, Tiago, muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o encontro de domingo entre os presidentes Lula e Trump foi o primeiro passo de um caminho que se inicia no rumo das negociações para um possível fim do tarifaço aos produtos importados aqui do Brasil. A partir de agora, será estabelecido um cronograma de reuniões que vão definir quais setores da economia vão ser debatidos entre os governos. Ainda de acordo com Mauro Vieira, o Brasil também deve pedir a suspensão das tarifas impostas pelos Estados Unidos durante o período de negociação. Mas mesmo assim, ainda não existe uma previsão quando e se as taxas devem ser suspensas. O próprio presidente Lula prometeu telefonar para Donald Trump dentro de alguns dias, no sentido de tentar promover um avanço nas negociações. Após a reunião ocorrida ontem, Lula disse estar confiante nos próximos passos. Vocês sabem que, se depender do Trump e de mim, vai ter acordo. É importante que, quando vocês sentarem na mesa, que alguém disser não às coisas que nós descrevemos, vocês têm que saber que não é nem da parte dele e nem da minha parte. Porque nós estamos dispostos a fazer com que o Brasil e os Estados Unidos continuem com uma relação, sabe, como tem há 201 anos. Não são pouco tempo, são 2 séculos de reunião diplomática, sabe, muitas vezes vantajosas para os dois países, muitas vezes perigosa para o Brasil, como em 1964. Mas tudo isso a gente deixa de lado, porque o que interessa numa mesa de negociação é o futuro. Um dos argumentos do governo americano para impor as tarifas ao Brasil, a gente relembra, foi uma suposta perseguição política ao ex-presidente Bolsonaro no julgamento por tentativa de golpe de Estado. Lula disse que explicou para Trump que a condenação do ex-presidente foi resultado do que ele chamou de um processo judicial sério e com provas contundentes e que, portanto, não existe motivação política para o tarifaço. Eu disse para ele que o julgamento foi um julgamento muito sério, com provas muito contundentes. Nenhuma prova da oposição, a prova é tudo de relato das pessoas que estão sendo julgadas. Disse para ele a gravidade do que eles tentaram fazer no Brasil. Disse a eles que eles têm um plano para matar a mim, para matar o meu vice-presidente, para matar o presidente Alexandre de Moraes. E eles foram julgados com direito de defesa que eu não tive quando eu fui processado. E que, portanto, sabe, isso não está em questão, isso não está em discussão, sabe? E ele sabe que rei morto, rei posto. Ele sabe. O Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E eu ainda disse para ele, com 3 reuniões que você fizer comigo, você vai perceber, sabe, que o Bolsonaro era nada praticamente. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa na Malásia logo depois da reunião com Trump. Conforme a gente já vem antecipando aqui nos últimos dias, além dessa argumentação de cunho político de que o julgamento de Bolsonaro não teve irregularidades, o governo vai apostar no discurso de que o tarifaço é prejudicial principalmente aos Estados Unidos, que tem balança comercial favorável nas relações com o Brasil e que pode sofrer com a alta nos preços populares no dia a dia, de produtos populares no dia a dia americano, a exemplo de carnes e também frutas, como inclusive os Estados Unidos já vem observando ao longo dos dias, ao longo das últimas semanas, um sobrepreço nesses produtos que costumam ser, então, mais sensíveis na mesa do americano, e isso também deve pesar, então, nas negociações, e é esse o argumento principal que o Brasil deve usar nessas próximas reuniões entre os dois governos. Tiago. Daqui a pouco a gente detalha a sequência dessas negociações entre Brasil e Estados Unidos, e o André Anelli também volta
no Jornal Jovem Pan. Vou chamar as nossas comentaristas, entrando aqui nos estúdios Deise Ciocari e também a Dora Kramer conosco. Dora, eu vou começar por você. São dois os pontos, né? Primeiro, o futuro dessa negociação entre Brasil e Estados Unidos e essa questão política que o presidente Lula coloca na mesa, fazendo apontamentos em relação a Jair Bolsonaro e trazendo, claro, só a versão dele sobre essa discussão em relação a Jair Bolsonaro nessa conversa com Donald Trump. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Deise. Boa noite a todos. Pois é, são vários aspectos. Vamos começar logo com o político. Claro que o presidente Lula foi bom. Para essa direita que ainda funciona como refém do Bolsonaro é ruim, né? Porque ficou claro, quem tem acesso ao telefone do Trump é o Lula, não é o Eduardo Bolsonaro. Agora, o presidente Lula também, quando diz que Bolsonaro não é nada, o Trump vai perceber que não é verdade. O ex-presidente está nessa situação jurídica complicada, prestes a ser preso, perdeu muito da sua relevância, mas não é um nada. Ele, quando você coloca pesquisa, ele mesmo preso, não sendo candidato, ele tem lá seus 40% e mais adiante a gente vai falar de pesquisa e tal. Então, não é nada, é um menosprezo pelo adversário, não acho correto. Agora, é claro que para o país foi um passo importante, é preciso ver, porque aquela fase de atritos mais críticos foi superada. Por enquanto, abriu-se uma negociação, evidentemente, isso é super positivo para o país, claro que é para o país. Não dá em discussão se o presidente da República tira benefícios políticos disso. Bom, essa é uma questão. A questão que é muito bom para o Brasil agora, claro que não é esse sucesso estrondoso, é o início de uma negociação dura, porque o Trump, a gente já viu como é que é, a gente já sabia como era, mas aí, nesse segundo mandato, a gente está vendo como ele é, como negociador. Não dá para a gente esperar, acho eu, que haja um recuo esplendoroso naquelas sanções impostas ao Brasil. É claro que ele vai querer sair com vantagem, mas isso a gente não pode saber, porque as equipes de ambos os países vão encaminhar, vão elaborar tudo isso, ver o que interessa de parte a parte, o que dá para ceder aqui e ali, e acho, sobretudo, Thiago e Deise e a nossa audiência, que esse não é um processo rápido, né? Portanto, sempre é bom a gente olhar as coisas com equilíbrio para não ficar depois, sabe, expectativa excessiva e depois uma grande decepção. Não, isso é complicado. O problema é complicado, mas o importante, acho essencial, é que o problema está na mesa para ser resolvido. Desde aquela história, a política já aproximou os dois presidentes, mas agora a discussão é técnica entre as equipes econômicas dos dois países, para saber o que você concorda, qual a sua reivindicação, e é o que a Dora falou, isso deve demorar, é tijolo por tijolo, é assim que se constrói a diplomacia, não é isso? Bem-vinda, boa noite. Exatamente, Thiago. A gente está falando aqui de tarifas, de soberania, de comércio, então isso deve ser uma conversa bem prolongada. Boa noite para você, Dora, boa noite para a audiência da Jovem Pan. O presidente Lula, ele faz o que ele tem que fazer, né? Ele diz que as cartas estão na mesa, que tudo vai ser negociado e que a solução deve vir logo. Ele apela, obviamente, para uma diplomacia, né? Traz o comando para ele, coloca o Brasil aí como um parceiro ativo dos Estados Unidos, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Os Estados Unidos, eles estão em vantagem, o Brasil não é esse parceiro comercial incrível dos Estados Unidos, então essa narrativa do presidente Lula, se ela der certo, se esse acordo comercial sair num médio prazo, que já seria uma vantagem, o presidente Lula acaba ganhando aí um fôlego político. Agora, se demorar um pouquinho mais para sair, aí ele entrou numa estratégia arriscada. Mas, de novo, são temas muito complexos e a gente não deve esperar, obviamente, que esse resultado saia rápido. E aí ele apela também para essa narrativa política. A gente está num ano pré-eleitoral, rei morto é rei posto, né? Ele está querendo dizer aí que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está fora do jogo, já deve entrar um outro nome, mas eu concordo com a Dora, não é bem assim, não. Ô Dora, e a repercussão política? Porque até eu li um artigo de alguém de ontem para hoje, dizendo que os governadores aliados a Jair Bolsonaro estão em silêncio por causa dessas falas do presidente Lula. É preciso já fazer uma leitura dessa maneira ou ainda não? É muito cedo? O Congresso Nacional também, hoje segunda-feira, um dia mais morto lá?
Pois é, dá para fazer pelos sinais iniciais, né? Silêncio dos governadores, acho assim muito deselegante, tá certo? Porque isso é uma questão que atinge ao país todo. Claro, não precisa soltar fogos, comemorar, isso é função dos políticos da área governista. Agora, fazer um comentário, reconhecer que, bom, caminhamos, ok, também não precisa ficar se remetendo lá, o aliado deles, Eduardo Bolsonaro, foi que não precisa revolver essa ferida, mas em nome do país poderiam falar. Agora, o que foi, eu vou dizer para você, risível, para não dizer canhestro, desengonçado, foi a reação daqueles mais radicais, o senhor Eduardo Bolsonaro incluído. E aí umas bobagens, continuam falando que vai vir a armadilha, meu Deus do céu, estão falando em armadilha desde o encontro da ONU, e a armadilha não se configurou. O Trump não é tonto, sabe que qualquer grosseria com Lula, para o Lula é bom aqui internamente, sabe que o Brasil, concordo muito com a Deise, não é lá esse parceiro mais importante, mas em termos regionais, em termos também de um campo que a China está querendo tomar para ela, é importante, entendeu? Então não tem essa coisa de armadilha. Aí dizer, falou o nome do Bolsonaro. Ora, falou porque um jornalista perguntou, e falou e desconversou, não quis falar no assunto. Por quê? O Jair Bolsonaro é ex-presidente. Estamos tratando de um problema entre presidentes atuais. O que eles iriam tratar do Joe Biden, por exemplo, nessa mesa de negociações? Não tem porquê. Então, é uma reação, sabe, essa mais radical, de quem não tem traquejo para lidar com os acertos dos adversários e não tem nem picardia, sabe? Imaginação, inteligência, para dar aquele tirinho inteligente, dar um troquinho, não. Bate logo com uma grosseria que fica ridículo para quem faz. Estão falando sobre o parceiro mais ou menos, né? Hoje o mercado financeiro teve uma reação muito forte, já a gente vai falar sobre isso, mas foi lá mais ou menos o meio a meio, né? Porque tem a aproximação dos Estados Unidos com a China, que isso também agita o mercado financeiro, Deise. Pois é, Thiago, se a gente for pensar, essa história toda de tarifaço, de briga com os Estados Unidos, de divergências, começou lá em fevereiro. E a gente só teve uma reunião entre os dois presidentes agora, né? Os anúncios do Trump ali de tarifaço mesmo, eles aconteceram em abril. E a gente está vendo essa reunião entre os dois presidentes agora no final de outubro, quase novembro, né? Então, isso indica que de tudo que a gente viu nesse ano, esse talvez seja um momento mais positivo. E aí é o que a Dora falou. Quando os adversários políticos eles não sabem tratar a realidade que está sendo imposta para eles acabam se perdendo. Reitero aqui, ano que vem é um ano eleitoral, se você ficar só tripudiando e reagindo em cima do outro e não utilizar uma inteligência estratégica, a chance da desorganização ela vai ser maior ainda. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto, a relação Brasil e Estados Unidos.